Para quem não me conhece, eu me chamo Angelita. Vou fazer uma tiragem hoje para o nativo do signo de Libra. Vou fazer uma leitura hoje, espelhamento do amor, ok? Espelhamento do amor. Ok. Vou usar o tarô Conto de Fadas. Vamos lá, começar. Librianos e librianas, eu peço licença ao meu anjo de guarda, eu peço licença ao meu anjo guardiões, a todos os meus mentores espirituais que vão se conectar comigo nesta leitura, para que eu possa me conectar com o coletivo do signo de Libra. Eu peço licença ao anjo de guarda do coletivo do signo de Libra, para que eu possa me conectar com a energia de vocês. Eu agradeço primeiramente a Deus, ao universo, aos meus ancestrais, aos meus antepassados e aos meus pais. Eu agradeço a todos que vieram antes de mim. Graças a vocês, hoje eu estou aqui para fazer a leitura para o coletivo do signo de Libra. Gratidão. Gratidão. Lembrando que essa leitura é espelhamento do amor, ok? Essa tiragem é para quem já está namorando, casado ou são amantes. É para reconhecer as suas necessidades, ok? E lembrando para vocês que tarô não é sentença, ok? É direcionamento. Então, nem tudo que se fala no tarô, às vezes nem tudo é para você, ok? E é uma leitura para o coletivo. Vocês peguem só o que for para vocês. O que não falar com a energia de vocês, solta para o universo, que vai chegar a quem precisa chegar, ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. A primeira pergunta, deixa eu fazer 3 cortes. Primeiro. A primeira pergunta é para vocês, tá? Libriano, Libriana. A primeira pergunta é, como estou neste momento? Como os librianos e librianas estão neste momento de chegarem nesta leitura? Como os librianos e librianas estão no momento de chegarem nesta leitura? Como os librianos e librianas vão estar no momento de chegarem nesta leitura? Como os librianos e librianas vão estar no momento de chegar nesta leitura? Deixa eu botar de ponta cabeça. Como os librianos e librianas vão estar no momento de chegar nesta leitura? Como os librianos ou librianas estão no momento de chegar nesta leitura? Quero 2 cartas, mas eu vou aceitar as 2 porque são energias para muita pessoa. Pode ser que alguém esteja em energia diferente, ok? Então, um grupo aqui está na energia do diabo, mas não se assuste, ok? Outros estão na energia da lua, ok? Não se assustem, porque na realidade todos nós temos nosso lado luz e nosso lado sombra, né? Então o diabo do tarô, ele representa o nosso lado sombra, ok? Então não se assustem, não. O diabo não é carta ruim, porque todos nós temos nosso lado Deus e nosso lado diabinho também. A segunda pergunta é, como está o parceiro dos librianos neste momento? Como está o parceiro dos librianos e librianas neste momento? Como está o parceiro do libriano e libriana neste momento? Como está o parceiro do libriano e libriana neste momento? Como está o parceiro do libriano e libriana neste momento? Virou aqui, virou muito, eu vou pegar as 2 primeiras, tá? Já que
Já que peguei duas ali, eu vou pegar as duas primeiras que viraram. Que na realidade nem virou, virou muito mais, ó. Virou um monte. Mas eu vou pegar as duas primeiras. Já que saiu duas ali na primeira pergunta, eu vou pegar as duas primeiras, ok? Só ver se não tem mais carta virada aqui, porque eu vou pedir carta virada ou saltada. Então, primeiro saiu a Justiça e a Rainha de Ouro, ok? É como está o parceiro de vocês neste momento. Ok, vamos lá, ver se tem mais carta virada. Vou pedir carta virada ou saltada. Eu acabei de fazer a gravação de Virgem agora. A gravação de Virgem ficou curtinha, porque só caiu realmente uma carta para cada pergunta. Mas, pelo vídeo, tudo de vocês aqui está se conectando com mais pessoas. A terceira pergunta: como eu me sinto agora? Como os librianos se sentem agora no momento de chegar nessa leitura? Lembrando que essa leitura é atemporal, vai valer no momento que você chegar nela. Geralmente, depois que você chega na leitura, pode valer até 3 meses, ok? Fica no ar até 3 meses. Porque a vibração fica no ar. Como eu me sinto agora? Como o libriano se sente agora? Terceira leitura, terceira pergunta. Como os librianos se sentem agora? Como o libriano se sente agora? Como o libriano se sente agora? A minha mão é pequenininha e essa carta, esse tarô tem muitas cartas. Então a minha mão não consegue segurar todas as cartas. Como os librianos se sentem agora? Como os librianos se sentem agora? Caiu só uma carta, 8 de ouro. O lado que foca melhor, acho que é aqui mesmo. 8 de ouro. Eu vou tirar todas as cartas, depois eu esclareço para vocês, tá? Quarta carta, o que eu sinto agora? O que ele sente agora, eu não. O que o parceiro do libriano sente agora, já virou alguma coisa aqui. Ela não virou. Virou. Virou 7 de copas, ok? É como o parceiro de você, o parceiro de você sente agora, 7 de copas. Deixa eu ver se virou mais alguma, acho que é só uma mesmo. 7 de copas, ok. A quinta carta, o que eu desejo de um relacionamento, o que o libriano deseja de um relacionamento. O que os librianos desejam de um relacionamento, caiu muitas, não caiu nenhuma virada, não vou aceitar. O que os librianos desejam de um relacionamento? O que os librianos desejam do relacionamento? O que os librianos e librianas desejam do relacionamento? O que os librianos e librianas desejam do relacionamento? O que os librianos e librianas desejam do relacionamento? O que os librianos e librianas desejam do relacionamento? Caiu muitas cartas, mas eu vou aceitar as duas primeiras. Porque caiu virada, então eu vou pegar as duas primeiras, ok? O que o libriano deseja de relacionamento? Primeiro caiu o Cavaleiro de Ouro. Olha que carta linda. Nossa, esse tarô é muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Muito lindo. É o tarô das fadas, tá? Se alguém for tarólogo aí e quiser saber para comprar, é o tarô do conto de fadas, tá? Porque às vezes tem tarólogo assistindo e quer saber o tarô para comprar. Cavaleiro de Copas. Nossa, são 2 cavaleiros. A pergunta a quinta pergunta. O que eu desejo de um relacionamento? E essa pergunta é para vocês. São 2 cavaleiros, hein? A sexta pergunta o que ele quer do relacionamento? O que o parceiro do libriano e libriana, parceiro ou parceira quer do relacionamento?
Pensei que tinha a carta virada aqui. Tem carta de outro tarô aqui. Essa carta aqui não é do tarô da... Tarô da Floresta Encantada. Deixei ele aqui. Acho que eu estava trabalhando com ele ontem e deixei a carta junto. Vamos lá. Me desconcentrei. A sexta carta. O que o parceiro dos Libriano e Libriano deseja do relacionamento? O que o parceiro Libriano quer do relacionamento? Já virou aqui. A estrela quer cura. Quer cura. Quer brilho. E a estrela também é a carta de brilho. Além de cura, é a carta de brilho, né? A sétima pergunta. Como observa o andamento do relacionamento? Como os Libriano e Libriana observam o andamento do relacionamento? Como o Libriano e Libriana observa o andamento do relacionamento? Como o Libriano e Libriana observa o andamento do relacionamento? Como os Libriano e Libriana observa o andamento do relacionamento? Como o Libriano e Libriana observa o andamento do relacionamento? Como Libriano e Libriana observa o andamento do relacionamento? Como Libriano e Libriana observa o andamento do relacionamento? Virou duas. E eu vou ficar com as duas. Como Libriano e Libriana observa o andamento do relacionamento? Sexta carta. Sexta não, a sétima. Como observa o andamento do relacionamento? A primeira carta que saiu foi 7 de paus e 10 de copas, ok? Eu mostrei muito rápido. De copas. Então, vou ficar com as duas. 10 de copas foi por último, então tá pela ordem aqui. Oitava carta, como ele vê o andamento do relacionamento? Os librianos estão otimistas com esse relacionamento, hein? Como o parceiro do Libriano e Libriana vê o andamento deste relacionamento? Como o parceiro do Libriano e Libriana vê o andamento desse relacionamento? Como ele vê o andamento do relacionamento, parceiro ou parceira? Como o parceiro ou parceira do Libriano vê o andamento desse relacionamento? Caiu. A temperança. Agora, o desfecho final desta leitura. O resultado final desta leitura. Qual o resultado final dessa leitura? Virou duas, eu vou ficar com as duas, ok. Fundo do deck, as de paus, ou as da verdade. No fundo do deck. Desfecho dessa leitura, primeiro caiu o eremita. E caiu o louco, que aqui está uma mulher, mas é o louco, tá? Agora vamos clarificar uma por uma. Vamos ver. Vamos lá. Lembrando que o título da leitura é Espelhamento do Amor. Lembrando mais uma vez que essa tiragem é para quem está namorando, casado ou amante, ok? Para reconhecer as suas necessidades. Mas lembrando mais uma vez que não peguem para vocês energia que não for para vocês. Aquilo que não for para vocês, solta para o universo, porque é para alguém que está nessa leitura, ok? Então só pega for para você, que não for, solta para o universo. Não tente encaixar mensagens que não forem para vocês, ok? Vamos lá. A primeira pergunta.
Primeira pergunta é como eu estou agora, ok? Como eu estou agora. Então, a primeira carta que saiu foi a carta do diabo, né? Sem conotação religiosa. Eu nunca vi um diabo mais bonito que esse. Você já viu? Quer dizer, eu nunca vi diabo, né? Mas nas figuras, né? Que as pessoas fantasiam o diabo como algo feio. Lembrando para vocês que o diabo que a gente fala nessa leitura não tem nada a ver com o demônio que o pessoal fala, tá? O diabo é o seguinte: todos nós temos dentro de nós o nosso lado luz e o nosso lado sombra, ok? Tem vezes que quando nós estamos vibrando na luz, só nos acontecem coisas boas, todo mundo sabe disso. Mas quando a gente começa a vibrar no nosso lado sombra, então começa a vir as coisas que a gente não deseja que venha, né? Então, tem pessoas que estão nessa leitura que estão vibrando na negatividade neste momento. Essa mensagem aqui não é para todo mundo, tá? Tanto é que veio 2 cartas, ok? Então, essa não é todo mundo que está vibrando nesta energia do diabo. Então, tem pessoas que estão vibrando vendo só o lado negativo da vida. Então, eu aconselho para essas pessoas que se conectarem com essa leitura, que estiver vibrando nessa energia negativa, no lado sombra, que lembre-se que todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Então, eu aconselho a vocês fazer oração do arcanjo, de 21 dias do arcanjo Miguel, porque quando você faz a oração do arcanjo Miguel, aí você entra em contato com o seu lado luz. Quando você entra em contato com o seu lado luz, seu lado sombra desaparece. Inclusive, quando você faz a oração do arcanjo Miguel, ele afasta de perto de você até as pessoas que não condizem com sua energia, ok? Então, é apenas um conselho. Vocês pegam se quiser, ok? Mas eu aconselho, porque tem pessoas que estão vibrando aqui no lado sombra. A segunda carta que saiu, como eu me sinto, como eu estou neste momento, saiu a Lua. A Lua são as emoções, ok? A Lua são as emoções, são o lado oculto, que a Lua também. A Lua é a noite, é escura, então oculta muitas coisas. Mas esta Lua aqui que está representada nesse tarô é uma mensagem positiva. Porque você vê que nessa lua aqui tem um casal romântico muito apaixonado ali. Então, esta lua aqui não está representando o lado sombra. Essa lua, no lado oculto aqui, está representando realmente o amor, as emoções, ok? Porque geralmente a lua representa algo oculto e também as emoções. Só que aqui está falando das emoções, porque tem um casal muito romântico aqui, apaixonado aqui nessa lua aqui, que é muito, muito linda. Então, esta carta aqui é muito positiva, ok? Então, tem alguém aqui que está vibrando nesse amor lindo e maravilhoso. Eu fico feliz por vocês, ok? A segunda pergunta é: como está o meu parceiro neste momento? Então, como está o parceiro de vocês neste momento? Tem 2 energias aqui, tá? Tem uma rainha de ouro, tem a rainha de ouro, então tem parceiro, tem 2 mensagens para 2 grupos aqui. Então tem um grupo aqui que está vibrando na rainha de ouro, que a rainha de ouro é próspera, é uma rainha que é segura de si, ok? Então tem um parceiro que está vibrando assim, que ele é uma pessoa que é seguro de si, é próspero. E tem outro que está vibrando na energia da justiça, ok? Então, para este casal aqui que está vibrando aqui nessa energia da justiça, que é como ele está agora, é como está o seu parceiro agora, então tem alguém aqui, o parceiro de vocês, que foi injustiçado, ok? Mas que está tendo justiça na vida dele neste momento. Foi feita justiça neste momento, ok? E essa justiça é divina, tá? Tá vendo que tem os anjinhos lá em cima? Essa justiça é divina, ok? Então, tem alguém aqui, parceiro de vocês, que foi injustiçado
mas que está tendo justiça neste momento, ok? A terceira carta, o que eu sinto agora? O que você sente agora? Aqui sai uma carta só, 8 de copas. Aliás, 8 de ouro, perdão. 8 de ouro. 8 de ouros é uma carta que você... Olha que carta mais linda, gente. Eu vou aproximar mais da câmera para você ver com detalhe. Olha lá nos fundos. Olha esse plantio de milho aqui. Dá para ver que é milho, tá vendo? Essa carta 8 de ouro aqui é alguém que plantou, porque ela está falando de relacionamento, então foi alguém que vai colher exatamente o que plantou no relacionamento, e fez bons plantios, porque pela essa plantação de milho, essa paisagem que está lá no fundo, foi alguém que fez um plantio maravilhoso, está na hora da colheita, ok? Então, esta terceira carta é como eu me sinto agora. Então, como os librianos sentem agora, que está na hora da colheita, ok? Isso estamos falando de relacionamento, então está na hora desse relacionamento fluir, ok? Porque vocês fizeram tudo o que precisava fazer, então está na hora de vocês colher exatamente o que vocês plantaram, ok? Agora a quarta carta, o que ele sente agora? O que ele sente agora? Veio o 6 de copas. Olha que carta mais linda. Geralmente o 6 de copas é uma carta que fala de nostalgia do passado. Então, o que o seu parceiro sente agora? Veio o 6 de copas. Só que essa carta está tão linda. Este casal de crianças estão aí chupando pirulito, tão emocionado. Então, essa carta não é negativa. Ok? Não tem nada de nostalgia nessa carta. Essa carta aqui tem duas crianças felizes. Ok? Então, é positivo. Então, não vou levar como uma carta de nostalgia aqui, porque as crianças estão muito felizes. Ok? Só que eu acho que com essa carta aqui, tá? O que eu vejo nesta carta aqui é que tem alguém aqui que tem conexões de vidas passadas. É isso que eu consigo ver nesta carta. Tem alguém nesta leitura aqui que está vivendo um amor que já viveu em vidas passadas. É isso que eu consigo ver nessa carta. Porque essas crianças são muito felizes. E quando duas almas que se encontram, que já viveram em vidas passadas, que elas se encontram, mesmo sem saber que elas já viveram outras vidas, elas vivem uma felicidade imensa. O primeiro encontro delas é uma coisa assim inacreditável. Então eu acredito que esta carta está aqui, esse 6 de copa, não é nada nostalgia do passado, é que tem um encontro de almas aqui, pessoas que já viveram vidas passadas, que estão de novo nesta vida junto aqui. Então, é isso que eu sinto aqui, ok? Vamos lá. A quinta carta, o que eu desejo do relacionamento. Aqui, o que eu desejo do relacionamento é vocês, tá? O que eu desejo do relacionamento. Cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouro, todos os cavaleiros são mensageiros, são pessoas, o cavaleiro de ouros é assim, o cavaleiro de ouro é lento, porque estou falando com mais de um grupo estou falando com mais de um grupo de pessoas aqui, tá? Que está nessa energia. Os cavaleiros de ouro, é o cavaleiro mais lento do tarô, só que ele é sólido. O cavaleiro de ouro, ele não dá um passo em falso, ele só dá um passo quando ele tem certeza do que quer. Então, Cavaleiro de ouro é uma pessoa que sabe exatamente o que quer, ok? Então, um representa o cavaleiro de ouro e o outro o cavaleiro de copa. O cavaleiro de copa é aquele romântico que vai para você oferecendo flores. Gente, eu amo o cavaleiro de copas porque eu amo flores. E eu também sou romântica. Eu já não sou mais criança, mas eu continuo romântica do mesmo jeito. Eu não perdi meu romantismo. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 6. Eu não sei que dia que ele vai pro ar. Mas eu estou gravando no domingo, dia 6. Amanhã, segunda-feira, dia 7, eu vou fazer 64 anos. Mas eu não perdi meu romantismo. Eu continuo romântica igual quando eu era criança, adolescente.
Então, o Cavaleiro de Copas é o romântico do tarô. Olha como ele é lindo. Bem cara de romântico mesmo. Então, essa pergunta é a quinta pergunta. O que eu desejo de um relacionamento? Tem gente que está nesse relacionamento aqui que deseja um cavaleiro de copa, alguém que seja romântico. A sexta pergunta é o que ele deseja de um relacionamento. Para essa saiu só uma carta, tá? Que inclusive saiu a carta da estrela, que a estrela é a carta da cura. Eu me ponho de lado aqui, porque eu acho que esse lado aqui foca melhor as cartas, por isso que eu fico aqui. Então, a carta da estrela, que é um arcano maior. Então, o que ele deseja de um relacionamento? Então, ele deseja que esse relacionamento, além de cura, porque se foi alguém que passou por alguma dor no passado, essa carta vem trazendo cura. Então, ele deseja que esse relacionamento tenha brilho, porque a estrela também é a carta de brilho, né? Que seja um relacionamento próspero, brilhante, iluminado, ok? É isso que ele deseja na relação de vocês. Então, com certeza, aqui são pessoas que se amam. Então, inclusive, nesta carta aqui, ó, essa carta aqui tem tudo para ter realmente relações de vidas passadas mesmo, tá? Porque aqui nessa leitura saiu a carta da lua, o ser de copa e a estrela. Porque quando sai lua e estrela no relacionamento, numa leitura de relacionamento, é porque realmente tem almas de vidas passadas aqui, tá? E essa estrela aqui está representando cura. Alguém veio, reencarnou de novo nesta vida aqui, para se reencontrar com essa pessoa e para trazer cura de vidas passadas. Porque realmente tem alguém de vidas passadas conectada nessa leitura. E também tem a justiça aqui na mesa. E tem a justiça aqui na mesa. Alguém foi injustiçado em vidas passadas, na casa da justiça. Deixa eu ver. Minha mão está balançando aí, não foca. Alguém foi injustiçado em vidas passadas e se reencontraram nesta vida agora para ser feita justiça. E agora vocês vão ter um desfecho maravilhoso, porque essa estrela aqui vai ser um final feliz e maravilhoso, com certeza. Só que assim, esta mensagem de vidas passadas não vai se conectar com todo mundo, ok? Talvez essa mensagem vá para uma pessoa só, porque aqui nessa leitura tem leitura para vários grupos de pessoas, porque são várias cartas. Mas tem especificamente, eu acho que uma pessoa, um casal só aqui, que é a conexão de vidas passadas e que eles vão ter um desfecho feliz nesta vida, ok? Que vieram juntos nesta vida mesmo para ter esse desfecho, ok? Gratidão. A oitava carta, a sétima carta, como observa o andamento do relacionamento. Como o parceiro de vocês observa o andamento do relacionamento? Sete de paus, tem duas energias aqui, tá? Sete de paus. O sete de paus é uma carta de luta, de batalha, sabe? Então aqui eu acho assim, tem pessoas se sabotando mesmo aqui. Eu vejo assim, tem pessoas nesse relacionamento que estão se sabotando. Tem casais aqui que já deveria até, que está namorando há muito tempo, que já deveria estar casado, mas eles estão se sabotando. Não sei porquê, veio essa intuição para falar isso para vocês. Tem alguém que está conectado com essa leitura aqui, que está namorando há muito tempo, ok? Mas que essa pessoa está se sabotando. Você está observando que essa pessoa já era para ter tomado a decisão e não tomou. Então, estou me conectando com um grupo que está assim. E outro grupo aqui, o 10 de copas.
Tem outro grupo aqui que observa que a relação de vocês é um 10 de copa, é uma relação maravilhosa, é a carta 10 de copa, é a carta da família feliz. Então tem gente que está conectada com essa leitura que sabe, tem certeza que a relação de vocês é uma relação de amor verdadeiro e que vocês, se ainda não estão casados, vão casar e vocês juntos vão formar uma família muito feliz, ok? Agora, como ele vê o andamento do relacionamento? Caiu uma carta só, tá? Caiu a temperança. Como ele vê o andamento do relacionamento de vocês? Tem alguém aqui que vê assim, ó, a temperança tem 2 taças, a água passando de uma taça para outra. A temperança é uma carta de tempo. Tem gente que está nesse relacionamento aqui que sabe que o tempo é divino, porque a temperança, o tempo é divino, tá? Que assim, as coisas não acontecem no nosso tempo. Então, muitas vezes, nós queremos que as coisas aconteçam no tempo que a gente quer. E o tempo do universo é diferente do nosso tempo, ok? Então, o tempo do universo é diferente do nosso tempo. Tudo não é como a gente quer. Tudo é no tempo divino, que muitas vezes nós reclamamos porque ficamos muito tempo, perdemos muito tempo com uma pessoa, esperando que a pessoa tome uma decisão e a pessoa não toma. Só que nem sempre as coisas é no nosso tempo, ok? E principalmente do ano passado para cá, que teve muitos planetas retrógrados. Então, cada vez que um planeta entra em retrógrado, não sei se minha língua vai dar para falar, porque meu queixo ainda está anestesiado, mas eu vou tentar falar. Toda vez que os planetas entram em retrogradação, acho que consegui falar, as coisas parecem que andam para trás ao invés de ir para frente. Então, esses planetas que ficaram retrógrados, esses tempos, que inclusive eu não estou lembrando se no momento que eu estou fazendo essa leitura se tem algum planeta retrógrado ou já terminaram. Então, cada vez que acontece isso, as coisas ficam piores, porque quando tem retrogradação, ao invés das coisas fluírem, as coisas param, ficam estagnadas. Então, é por isso que a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas sem querer, então às vezes é sem querer mesmo. Por exemplo, você manda uma mensagem para alguém. Aquela pessoa muitas vezes até abre a mensagem e esquece de responder. Ela abre a mensagem e pensa que responderam, só que ela não responderam. Aí você já vai ficar pensando bobagem. Mas é por causa desses planetas retrógrados, a mente das pessoas fica mais lenta. Então, com tudo isso que aconteceu esses últimos tempos, muitos relacionamentos estagnaram. Muitas pessoas que estavam de casamento marcado ainda não casaram, teve atrasos. Muitas coisas ficaram paradas durante esse tempo. Então é porque assim, o tempo do universo é diferente do nosso. Então a temperança fala exatamente disso, do tempo. Então o tempo é divino, o tempo não é nosso. O nosso tempo é totalmente diferente do tempo divino. Ok? É sobre isso. Eu nem sei por que me veio a intuição de falar tanto nessa carta. Mas eu fui intuída a passar isso, porque realmente com esses planetas que ficaram retrógrados, atrapalhou a vida de muitas pessoas. Ok? Agora vamos ao desfecho dessa história para finalizar. O resultado final dessa história, primeiro veio o eremita, o desfecho dessa história, tá? O eremita para quem não sabe, para quem já sabe, mas eu vou precisar falar, ok? O eremita, ele se tranca, é um sábio, um ancião, que ele se tranca na caverna para alcançar a iluminação e só sai da caverna depois que está iluminado. Só que lembrando que essa caverna que o eremita entra, para nós, não precisa se trancar numa caverna.
Mas de vez em quando precisamos entrar para dentro de nós mesmos, nos desligarmos do mundo, das coisas externas e entrar para dentro de nós mesmos para fazer reflexões e buscar uma iluminação. Principalmente, eu vou falar de espiritualidade, mas quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, ok? Mas todos nós precisamos da iluminação espiritual. Então, nós precisamos nos voltarmos para dentro de nós mesmos para buscar esta iluminação, porque assim, quando a gente está iluminado, nós não faz coisa errada. Porque quando a gente busca a iluminação, o universo, Deus, chame como você quiser chamar, eles nos mostram o caminho certo para que nós tomemos a decisão certa, ok? Então o eremita, em todas as fotos do eremita, ele está sempre com a lanterna. Então ele está buscando sempre a iluminação. Só que essa lanterna aqui representa não a luz material, mas a luz espiritual, ok? Então essa iluminação é espiritual. Então é muito importante essa carta. Então tem pessoas que estão nessa leitura, o resto do desfecho dessa mensagem aqui é um desfecho muito feliz, porque pessoas que estão buscando a iluminação, ok? Libriana, para tomar a decisão certa, ok? Até para quem é amante nesta leitura, ok? Que essa leitura também é para amante, lembrando que eu não sou a favor de ninguém ser amante, porque quando a pessoa é amante, alguém está sendo traído, eu não sou a favor, mas eu não estou aqui para julgar ninguém, ok? Porque também tem a lei do retorno, né? O que a gente planta, a gente colhe. Então, até para quem é amante, esta iluminação aqui vai fazer com que o seu parceiro ou sua parceira reflita para alcançar a iluminação e se quiser ficar com você que é amante, que largue a esposa primeiro, né? Para que não aconteça, não tem como você ficar com duas pessoas, ok? Eu não gosto de falar desse assunto, esse assunto é muito delicado e não cabe a mim julgar, porque eu não estou aqui para julgar ninguém nem para defender, mas como essa leitura aqui é uma leitura espelhada, espelho do amor, que fala para tiragem para as pessoas que estão namorando, casados e também amantes. Então esse eremita aqui está muito voltado para os amantes refletir e fazer um balanço da vida de vocês, se vale a pena fazer alguém sofrer, porque quando você é amante, alguém está sofrendo, ok? Gratidão, que sirva de reflexões. A outra carta aqui, mas o desfecho aqui é feliz, ok? A outra carta aqui é o louco. Aqui é também do desfecho final que veio, o louco. O louco é aquela que aqui é uma mulher, mas a carta é o louco, tá? Vê se foca. O louco é aquele que se joga, que não tem medo de nada. O louco, ele começou como louco e no final ele é um mago. O louco é a carta 0 do tarô e o mago é a 1. Então o louco, ele se torna um mago, mas por que se torna um mago? O louco é aquele... O louco ainda é criança, né? Quando ele começa como louco, ele ainda é uma criança, então ele é uma pessoa inconsequente. Mas aí ele não tem medo de se jogar na vida, ele se joga de cabeça, ele não está nem aí se ele vai se machucar, se vai sofrer, ele se joga mesmo. Geralmente o louco nas outras cartas tem um cachorrinho, o cachorrinho é o anjo de guarda dele, ele está quase caindo do precipício e o cachorrinho mordendo as pernas dele para que ele veja que vai cair. Mas ele nem olha para trás, ele nem presta atenção no cachorrinho. Então o louco é uma pessoa assim, que se joga na vida mesmo, não tem medo de se machucar, de ser feliz. Então pessoas estão conectadas nessa leitura aqui, o desfecho dos librianos, se joguem, não tenha medo de ser feliz, ame, viva o aqui e o agora, porque é muito importante, se jogue mesmo, se lance nos braços de quem você ama. Isso é muito importante. Então, o desfecho dessa leitura
é um desfecho feliz. Falando em se jogar, em viver o aqui e agora, então eu lembrei de uma mensagem. Que é muito importante, eu acho. Porque geralmente as pessoas sofrem porque elas nunca estão no aqui e no agora. Eu sei que essa reflexão aqui vale para mim também. Porque assim, geralmente as pessoas, elas estão sempre ou no passado ou no futuro, nunca no presente. Então, geralmente as pessoas ou estão sofrendo por causa do passado, que não volta mais, nós sabemos que passado, não já falamos passado, não volta mais, ou está sofrendo antecipado pelo futuro, por coisas que talvez nunca vão acontecer. Então, um conselho para vocês, librianos e librianas: vivam o aqui e o agora. Não tenham medo de ser feliz. Esquece o passado. Não se prende no futuro. Vive o aqui e o agora. O momento é aqui, o momento é agora. Beijo, eu amo vocês. Até a próxima leitura. Tchau.